O projeto já foi inaugurado. Os cabos já sustentam o peso do concreto. A estrutura está de pé, mas o caminho ainda não se concluiu. A ponte da integração Brasil-Paraguai foi concluída e é uma das obras mais estratégicas da infraestrutura recente da América do Sul. Projetada para aliviar gargalos históricos e ampliar conexão logística, ela pode se tornar uma nova rota de saída para fluxos rumo a corredores continentais. Mas há um detalhe que muda tudo. Mesmo pronta, a ligação ainda não opera na capacidade total. O tráfego segue limitado. Os acessos continuam em construção e o sistema que deveria dar sentido à obra ainda não está completo. O que temos é bem mais do que uma nova ligação. Um projeto concluído à espera de que todo o restante funcione. Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como uma ponte pronta pode expor um problema muito maior. Mais do que infraestrutura, é preciso fazê-la funcionar. A ponte da integração Brasil-Paraguai está localizada na região da Tríplice Fronteira, formada pelos dois países e pela Argentina. Mais precisamente na ligação entre Foz do Iguaçu e a cidade do Presidente Franco, sobre o Rio Paraná. Mais do que uma travessia, ela representa a segunda ligação rodoviária entre Brasil e Paraguai, criada décadas depois da já saturada Ponte da Amizade. Com 760 metros de extensão e um vão livre de 470 metros, um dos maiores da América Latina, a construção se destaca não apenas pela dimensão, mas pela função que pretende exercer. Ela não foi projetada apenas para atravessar um rio, foi pensada como parte de uma rede maior, um corredor logístico, capaz de redistribuir fluxos e reduzir a pressão sobre uma das regiões mais movimentadas da América do Sul. Mas todos esses números e essa proposta levantam uma questão essencial. Se já existia ligação entre os dois países, por que construir mais uma? Durante décadas, a Ponte da Amizade concentrou praticamente todo o fluxo entre Brasil e Paraguai na região da Tríplice Fronteira. Com o passar do tempo, o que antes era conexão se transformou em gargalo. Hoje, cerca de 100 mil pessoas e 45 mil veículos atravessam a estrutura todos os dias, pressionando não apenas a ligação, mas todo o sistema urbano ao redor. O desafio nunca foi apenas atravessar o Rio Paraná. Foi o crescimento desordenado das cidades e a concentração de circulação em um único ponto. À medida que o comércio aumentou, impulsionado pelas cadeias logísticas regionais, a operação na ponte chegou próximo do limite, com filas constantes, atrasos, perda de eficiência e aumento do custo logístico. Esse impacto deixou de ser apenas urbano, afetou diretamente a competitividade econômica da região. Produtos demoravam mais para circular, cargas ficaram retidas e a estrutura operacional começava a perder eficiência em escala continental. Diante desse cenário, a solução não poderia ser simplesmente ampliar a construção existente. Era necessário criar um eixo, uma rota alternativa, capaz de distribuir fluxo antes que ele chegasse aos pontos críticos. É nesse contexto que surge a Ponte da Integração, não como substituta, mas como complemento estratégico. Uma tentativa de reorganizar um sistema que já operava no limite há décadas. Porque no final das contas, a limitação nunca foi a estrutura, que passou a depender exclusivamente dela. E é isso que nos leva a uma pergunta inevitável: como transformar essa solução em algo que realmente funcione na prática? A Ponte da Integração foi oficialmente inaugurada em dezembro de 2025, marcando a entrega da segunda ligação viária entre Brasil e Paraguai, na região da Tríplice Fronteira. No entanto, apesar da conclusão estrutural, a operação ainda ocorre de forma gradual e limitada. Nesse primeiro momento, o tráfego foi liberado apenas para caminhões sem carga e em horários específicos, permitindo que os sistemas de fiscalização, controle aduaneiro e segurança fossem ajustados progressivamente. Hoje, o principal gargalo começa a se deslocar da travessia do Rio Paraná para a infraestrutura que conecta essa obra ao restante do território. Do lado brasileiro, esse desafio foi praticamente resolvido com a Perimetral Leste, uma rodovia de 14,7 quilômetros que conecta a ponte diretamente à BR-277 e desvia o tráfego pesado do centro urbano de Foz do Iguaçu. Já no Paraguai, a situação ainda está em evolução. A plena utilização da conexão depende de dois pontos:
O primeiro é a conclusão do corredor metropolitano Del-Oeste, um anel viário com mais de 30 quilômetros de extensão. Já o segundo se refere às obras complementares, como a nova ponte sobre o rio Mondai, prevista para 2027. Essa dependência evidencia um ponto central. Infraestrutura moderna não funciona de forma isolada. A ponte não resolve o problema por si só. Ela precisa estar inserida em um sistema contínuo. Por isso, os próximos passos são tão decisivos quanto a própria construção. Finalizar os acessos paraguaios, consolidar os pontos de controle migratório e ampliar a liberação para transporte de cargas são etapas fundamentais para que o projeto cumpra o seu papel. Do ponto de vista estrutural, a ponte segue o modelo estaiado, uma solução que permite vencer grandes vãos com eficiência e sem a necessidade de apoios intermediários. O vão livre de 470 metros elimina a interferência no leito do rio e garante a continuidade da navegação. Esse tipo de construção exige equilíbrio entre rigidez e flexibilidade. Ela precisa suportar grandes cargas e, ao mesmo tempo, reagir a forças como vento e variações térmicas. As torres principais, com cerca de 190 metros de altura, funcionam como um núcleo estrutural do sistema. A partir delas, os cabos estaiados transferem as cargas do tabuleiro de forma direta, distribuindo os esforços ao longo da estrutura. Essa altura não é apenas um elemento visual. Ela garante o ângulo adequado dos cabos e a eficiência na transferência de cargas. Aliás, vale destacar que a execução da obra sobre o Rio Paraná exigiu soluções logísticas complexas. A montagem foi feita de forma segmentada, com o uso de equipamentos flutuantes e sistemas de içamento de alta precisão. Cada trecho do tabuleiro precisava ser posicionado com tolerâncias mínimas, já que pequenos desvios poderiam comprometer o alinhamento global da obra. Esse controle geométrico foi fundamental para garantir o desempenho final da ponte. Outro ponto crítico está nas fundações. As estacas profundas foram projetadas para transferir cargas elevadas para camadas mais resistentes do subsolo, considerando as condições geotécnicas do leito do rio. Em estruturas desse porte, qualquer falha nesse sistema pode comprometer toda a estabilidade ao longo do tempo. O que define essa obra vai muito além de sua dimensão ou complexidade técnica. É o fato de que ela já está pronta, mas depende de um sistema inteiro para funcionar plenamente. A engenharia resolveu a travessia. Agora, o desafio é fazer com que tudo ao redor acompanhe essa mesma escala. Para entender a escala da ponte da integração, é preciso transformar números em referências reais. Com 760 metros de extensão, a estrutura equivale a algo na ordem de 7 a 8 campos de futebol alinhados, ou aproximadamente 8 quadras urbanas, padrão de uma cidade como São Paulo. Em termos de ligação, é como percorrer mais de 700 metros suspensos sobre o rio, sustentado por cabos e torres, sem qualquer apoio intermediário no trecho principal. O vão livre de 470 metros eleva ainda mais esse senso de grandeza. Trata-se de praticamente meio quilômetro contínuo no ar, o que coloca o projeto em um patamar técnico relativamente dentro do conjunto de pontes estaiadas da América Latina. Para efeito de comparação, esse espaço seria suficiente para alinhar lado a lado cerca de 7 navios do porte do Ever Ace, uma das maiores embarcações do mundo, com 61,5 metros de largura. Uma referência que ajuda a visualizar a escala horizontal desse vão. Agora, quando olhamos para o investimento, estimado em cerca de 1,9 bilhão de reais, a escala se traduz em números mais tangíveis. Esse valor seria suficiente para comprar aproximadamente 25 mil carros populares 0 km, considerando um preço médio de R$ 75 mil. Em outra comparação, esse montante poderia construir quase 2 quilômetros de metrô na linha 4 de São Paulo. Contudo, o comparativo mais relevante está no fluxo. E é justamente aí que a escala deixa de ser apenas física e passa a ser funcional. Se plenamente integrada ao sistema, a ponte da integração tem potencial para transformar a dinâmica logística da região. Ao distribuir tráfego e reduzir gargalos históricos, ela melhora a visibilidade, encurta tempos de espera e aumenta a eficiência do transporte, impactando custos operacionais, competitividade e integração econômica entre Brasil e Paraguai. Além disso, a estrutura se insere em um contexto mais amplo,
ligado a corredores logísticos que buscam ampliar a conexão da América do Sul com mercados internacionais. Nesse cenário, pode operar como uma nova porta de saída para rotas que seguem pelo Paraguai em direção ao eixo bioceânico, não como ligação direta com o Pacífico, mas como parte de um sistema em evolução. Embora ainda não exista uma estimativa oficial do ganho econômico anual, a lógica é clara. Hoje, a Ponte da Amizade concentra cerca de 100 mil pessoas e 45 mil veículos por dia, um volume que pressiona a infraestrutura e reduz a eficiência logística. A nova conexão surge para redistribuir parte desse fluxo. Além dos efeitos diretos, há impactos indiretos relevantes, como a redução do consumo do combustível e o tempo de operação das frotas, além do estímulo a investimentos e ao comércio transfronteiriço. Mas é fundamental manter o realismo. De fato, o projeto não resolve o problema. O impacto depende da conclusão dos acessos e do funcionamento pleno do sistema ao redor. Sem isso, permanece como uma solução parcial. De fato, a ponte da integração está pronta, mas o caminho ainda não. Ela representa um avanço importante, mas também revela um desafio maior. Infraestrutura não funciona isoladamente. Grandes obras só cumprem o papel quando fazem parte de sistemas completos, integrados e operacionais. No fim, essa não é apenas uma história de uma ponte, é a história de como construir apenas o primeiro passo e fazer funcionar é um verdadeiro desafio. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Mesmo sabendo que a estrutura da ponte está pronta, mas ainda seus acessos estão limitados, qual é a sua visão sobre isso? Será que vamos ter liberação de uma forma mais ampla, organizada e bem mais fluida, ainda neste ano de 2026? Sendo sim ou não, deixe sua opinião aqui nos comentários, farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.